Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AIR e produtor musical. Lembrei aqui de falar com vocês sobre o estudo de caso. O estudo de caso é uma coisa que eu faço às vezes e as pessoas me pedem, os artistas me pedem, que é uma espécie de raio-x de AIR sobre o status da carreira daquele artista. Normalmente quem me pede isso é artista novo e eu faço com o maior prazer, eu gosto de fazer, eu gosto de exercitar essa essa habilidade, né, que a gente acaba acumulando com o tempo, essa habilidade desenvolvida, como quem já viu meu materiais passados que eu coloco aqui, a habilidade que eu adquiri no tempo de gravadora mesmo, que eu fui a IR de gravadora há muito tempo, e a gente fazia, na verdade, o que eu estou chamando aqui de estudo de caso, é uma coisa que a gente fazia com frequência, mas não fazia no momento que eu faço agora, a gente fazia antes da contratação. Quer dizer, antes de contratar um artista novo, a gente montava um estudo de caso na cabeça, ver qual era o status daquele artista, onde é que ele tinha caminhado a trajetória dele sozinho até então, com quantas pessoas ele conseguiu se comunicar, se ele conseguiu furar o bloqueio da mídia sozinho, se não conseguiu, se ele tem condições de fazê-lo, os shows, ver o artista ao vivo para conferir como é que é a desenvoltura dele no palco, enfim, fazer um estudo de caso artístico do artista que aquela gravadora, no caso a que eu trabalhei, Universal Music, está interessado em ou não em contratar. Então a gente levantava isso, fazia isso como uma rotina. Tem até um caso interessante que é o do Farofa Carioca, do Seu Jorge e do Gabriel Moura. O meu assistente, que hoje em dia é a IR, é dono de um selo chamado Astronauta, o Leonardo Rivera, e fomos juntos assistir ao Farofa Carioca, que ele já tinha visto outras vezes, fomos juntos assistir e eu fiquei absurdamente impactado com aquele show, eles me pareceram uma espécie de novos baianos dos anos 90, eu fiquei realmente bastante impressionado. E é o chamado estudo de caso instantâneo, né? Fui lá ver, já vi, já achei que tinha que contratar. Na segunda vez que a gente foi, já foi com a diretoria inteira, com o Max Pierre, que era o meu diretor artístico, com o Marcelo Castelo Branco, que era o presidente da companhia, com o Edson Coelho, que era o diretor de marketing. Fomos todos juntos e ali a gente já conseguiu convencê-los, trouxemos para casa, assinamos, enfim. E hoje em dia o seu Jorge é o que é, o Gabriel é o que é, em função desse evento, desse encontro, desse estudo de caso. Né? Eu fui ver, eu pesquisei um pouquinho antes de ir ao show, o que eles tinham conseguido, como é que eles se movimentavam, a comunicação deles, se era restrita a um segmento, se era restrita somente ao Rio de Janeiro, no caso, ou se expandia pelo resto do Brasil, enfim. Quando fui assistir o show, eu já sabia muito da banda, e o show somente carimbou o acesso deles à gravadora. Então esse estudo de caso, ele era feito de uma maneira corriqueira, como não tinha nem esse nome, era uma coisa normal, simplesmente saber mais do artista que queria ou não ser contratado, e a gente fazia antes da contratação. Hoje em dia, o que acontece? O artista tem condições de se produzir sozinho, eventualmente. Né? Ele vai para o estúdio caseiro do baixista ou do baterista, vai lá e grava as bases e tal, e bota a bateria em outro lugar, um outro estúdio que tenha mais espaço, ou se o baterista tem um, enfim. Ele produz, uploada, ele bota isso no Spotify, bota isso no Deezer, e começa a ter uma estrada de comunicação direta com o consumidor, direta com o público, coisa que era impossível quando você dependia de um dispositivo, como o CD, de um suporte, como o CD ou como o vinil, e que aquilo estava na mão tanto a tecnologia quanto o poder de fazer com que aquilo virasse realmente um produto, o investimento para isso, estava na mão das gravadoras. Né? Hoje, como as gravadoras são basicamente editoras que distribuem, eles não querem mais saber da melhor parte do negócio, que é justamente o desenvolvimento do artista,
os artistas vão galgando sozinhos o seu espaço, vão correndo atrás, vão conquistando coisas, sim, através das redes sociais, através do streaming, mas tem uma hora que eu acho que essa hora é qualquer hora, podia ser antes dele começar tudo ou durante. Ele precisa de um interlocutor, ele precisa conversar com alguém, que não seja o músico que acompanhou ele, que não seja a mãe dele, que não seja o primo, que não seja o fã que gosta do trabalho dele. Alguém que faça uma conversa com ele, uma conversa que leve ele além, que faça ele enxergar coisas que ele não consegue enxergar, coisas que o entorno dele também não consegue enxergar, o fã não consegue enxergar, os músicos não conseguem enxergar, e ele dá de cara com a parede, quer andar, quer desenvolver e não tem mais como achar saídas, né? A não ser a própria intuição, que muitas vezes é muito preciosa, mas às vezes a intuição com um pouco de interlocução de alguém que esteja acostumado a fazer essa espécie de psicanálise artística, que é o AIR, é muito interessante. Então, de vez em quando eu faço esse estudo de caso. Olha, não é mentoria. Não é uma mentoria, é simplesmente um artista que tem um trabalho já rolando, que está num turning point na cabeça dele, ele tem uma ideia, ele quer fazer alguma coisa, ou ele não tem ideia nenhuma, mas acha que precisa ter, ele precisa caminhar, não consegue visualizar além da própria intuição dele, precisa de interlocução. Eu costumo fazer isso, eu faço estudos de caso, eu pego aquilo tudo, vejo o que o artista fez, começo conversando um pouco sobre, enfim, identificando se ele tem realmente o que é a identidade dele, né? Desde todo o conteúdo que ele disponibilizou, se ele é coerente entre si, analiso eventualmente, se for do interesse, as obras, quando a gente fala as obras, melodicamente, as letras, a mensagem, para quem está falando, se ele está falando com a pessoa certa. Eu analiso até a marca, o nome do artista, se ele está se comunicando direito, se ele tem uma etiqueta interessante sobre o produto dele, né? A gente tem que ter rótulo no mundo. É assim, funciona assim. Enfim, a gente caminha por vários aspectos. A gente, e claro, mergulha na música propriamente dita, no repertório, o que ele está fazendo, o que ele pode fazer, o que ele pode estar fazendo errado, o que ele pode estar fazendo certo, mas não está tirando todo o proveito que ele pode tirar daquilo. Enfim, é um raio-x de AIR, que não é uma mentoria, é apenas um primeiro contato, um estudo de caso com alguma complexidade, é bastante completo, mas não pretende ser absolutamente definitivo, claro que não. É só, como eu costumo dizer, o AIR é um psicanalista, quem vai se curar é o paciente. Né? Ele olha, claro que todo AIR é um iniciado, é um iniciado na arte de perceber a musicalidade de alguém e a possibilidade de comunicação que essa musicalidade tem. É uma interlocução que o artista não consegue, conforme eu falei, fazer sozinho, e a gente pode chegar junto e tentar apontar coisas, apontar caminhos. Eu posso ir adiante, falar um pouquinho de show, de apresentação, de lives, isso tudo apenas dentro de um primeiro estudo de caso. E claro que se a partir daquele momento, desse estudo de caso, o artista achar interessante, avisada, a perspectiva que eu dei, esse casamento pode ir adiante, e esse projeto pode se aprofundar ou não. Eu acho interessante, sabia? Eu acho e é uma coisa que realmente não dá para ser feita pelo próprio artista, não dá para ser feita pelo fã, não dá para ser feita pelo músico, eventualmente não dá para ser feita nem pelo produtor, se eventualmente esse artista tem um produtor. Se ele não tiver um produtor, às vezes o cara está tão comprometido com aquela linguagem, né? Tá tão comprometido com aquela relação de cliente, que ele acaba não conseguindo ajudar. Há muitos que ajudam, e ajudam muito, né? O produtor é um cara inestimavelmente precioso, mas existem casos que nem o produtor consegue ajudar. Então a gente se disponibiliza dessa forma. A gente vai além, falando eventualmente sobre a comunicação,
que o artista exerce na rede social, a observação de fora, o que eu acho, claro que eu não sou especialista, longe disso, meu negócio é música, mas eu vejo também, mas eu também sou público, mas eu trabalhei muitos e muitos, muitos anos em gravadora, então sei, não há como um cara que trabalhou dentro de gravadora não conhecer de marketing. Porque você trabalha para uma companhia grande, a companhia investe dinheiro nos discos que você ajuda a produzir, e você tem que ter certeza que aquilo ali fala com o mercado. Então a gente aprende marketing, aprende sobre marca, sobre comunicação, sobre interlocução com o público. Isso é fundamental. E eu trago essa experiência para esse estudo de caso. Eu acho bem interessante a gente ver o repertório que foi realizado, se ele é condizente com os projetos, com os anseios do artista. A gente arrisca alguma observação sobre os arranjos que foram feitos, a sonoridade, a captação. A gente avança sobre a performance vocal, a gente avança nesse estudo de caso sobre o cantor, né? O intérprete que tem ali dentro. Tecnicamente e emocionalmente, como ele está indo, se ele precisa de um auxílio, se ele precisa de um vocal coach, se ele precisa estudar um pouquinho de canto, que tipo de preparação ele pode ter, se ele tem uma boa afinação, se ele tem uma boa sustentação, uma boa emissão, enfim. E a gente aponta para saídas interessantes de repertório, sim? Aponta para saídas interessantes de apresentações e no final fazemos uma conclusão. Engraçado, a gente fala sempre, fazemos como se fosse mais de um, mas a princípio, nesse primeiro momento, é um trabalho só meu, que eu eventualmente aproximo pessoas legais, pessoas interessantes, de acordo com o gênero, para desenvolver, no caso do casamento, dá certo. Mas, de qualquer maneira, eu faço uma conclusão e uma recomendação de caminho. Eu acho esse estudo de caso bem interessante. Eu acho que tem, infelizmente, poucos profissionais preparados para fazer isso. Poucos profissionais tiveram história acumulada para fazer esse tipo de coisa. Nem sempre, conforme eu falei, é o produtor. Nem sempre o produtor, por mais brilhante que ele seja, ele se compromete com esse tipo de visada, ele acha que isso é uma coisa mais do que a gravadora fazia, ou do que o empresário fazia, um misto do que o AIR e a gravadora e o empresário faziam. Então ele às vezes não se compromete, não quer se comprometer com isso. Então, assim, como esse viés de profissional não está muito disponível, eu acho que eu posso ajudar.